E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Ká. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o óleo. Eu até tava pensando em falar um pouco sobre especificação, essas coisas assim, mas durante essa semana eu procurei muitos vídeos que falassem sobre óleo, li algumas coisas em blog, essas coisas assim. Todos eles falavam a mesma coisa. Então eu vou dar algumas dicas sobre troca de óleo, sobre o óleo também que você vai colocar no motor do carro ou da moto. E enfim, e no final eu vou dar a dica que todo lugar que eu assisti vídeo e todo lugar que eu vi dava essa dica no final. Eu vou dizer qual que é o óleo bom pra colocar no seu carro ou na sua moto. Então se liga aí nessas dicas. Então vamos lá. Pra que serve o óleo? O óleo, ele serve para que as peças internas do motor não tenham desgaste por causa do atrito. Por exemplo, um pistão e uma camisa, ali dentro da camisa vem o óleo e o pistão acaba não tendo atrito na camisa e não gera um desgaste prematuro das peças, né? O óleo, ele também serve para fazer a limpeza. Então o óleo ele passa catando tudo quanto é poeirinha que tem, tudo quanto é sujeirinha que tem e leva todo pro cárter, né? Então ele passa por todo o sistema ali, juntando a sujeirinha e depois despeja tudo no cárter. E ele também serve como se fosse, por exemplo, um isolante térmico, né? Ele serve para ajudar a controlar ali a temperatura. Primeiro porque ele tem algumas moléculas que ajudam nisso, e segundo que a gente vai voltar naquilo, né? As peças não tendo atrito por causa do óleo ali, isso ajuda a diminuir a temperatura interna do motor. Bom, antigamente as pessoas usavam, nos carros bem mais antigos, as pessoas usavam um óleo mineral. Esse óleo mineral ele é extraído diretamente do petróleo e depois ele é colocado alguns otimizadores, alguns aditivos para poder virar um óleo perfeito para poder colocar no motor do carro. Hoje em dia, os óleos que são mais utilizados são o semissintético e o sintético. Esse já tem alguns aditivos e alguns otimizadores bem mais tecnológicos do que aquela época. Eles auxiliam muito mais na parte interna do motor, daquelas três questões que a gente falou, de temperatura, de controle de sujeira e da parte de lubrificação. Então, para falar um pouquinho sobre o óleo, eu peguei o óleo que o André colocou na Marauder dele. Esse óleo aqui, ele colocou depois que foi feita a primeira troca, que tinha colocado, se eu não me engano, um 20W50 e se eu não me engano era um mineral. Então ele fez a troca, passou acho que em torno de uma semana mais ou menos, ele já fez a troca por esse daqui. Então esse daqui é um 10W40 semissintético. Uma coisa muito importante, que talvez algumas pessoas não saibam, mas que eu aprendi nessa troca de óleo da moto do André, existe, por exemplo, o 10W40 tanto para moto quanto para carro. Quando a gente pediu o óleo a primeira vez, a gente pediu nessa especificação 10W40, mas só isso, a gente avisou que era para uma Marauder, uma Suzuki Marauder 800 e que queria o óleo 10W40. Quando o óleo chegou aqui, ele chegou com um carrinho desenhado. Aí a gente olhou pro óleo e falou, não, tem alguma coisa errada, né? A gente entrou em contato com a autopeça falou assim, não tem problema, é tudo igual. Aí a gente falou, bom, se fosse tudo igual, não vinha especificado o desenho de uma moto pro óleo que é para ser colocado na moto e nem o do carro para ser colocado no carro. Enfim, bem conversadinho, o pessoal da Autopeças encontrou esse óleo aqui com o desenho da moto, então especificando que era para moto mesmo, e veio aqui, buscou os litros que eles tinham deixado aqui e trouxe esse daqui pra moto pro André poder fazer a troca de óleo. Então esse óleo aqui ele é o 10W40, ele é multiviscoso, o que quer dizer que numa temperatura baixa ele vai trabalhar numa viscosidade, né, que tá aqui como 10. Quando ele estiver numa temperatura mais alta, ele vai trabalhar com uma outra viscosidade. No nosso carro, a gente coloca o 5W30 ou 5W40 semissintético. É o recomendado do manual dele e a gente nunca teve problema do motor. Pelo menos sempre quando a gente vai fazer a troca de óleo, essas coisas assim, ele não fica tão sujo, tão preto e ele não aparenta ter borra no motor. Então, a grande dica que tem em todos os blogs que eu li e todos os vídeos que eu assisti e que o pessoal sempre fazia um suspense na hora de dizer qual que era a dica, é a do manual. Todo carro, toda moto tem o manual do proprietário e lá sempre vai ter qual que é o óleo para ser utilizado no seu carro ou na sua moto, falando da viscosidade, falando qual que é o óleo que se ele é sintético, se ele é semissintético, se ele é mineral, que ainda pode acontecer, apesar de que acho que hoje em manual não vem mais, mas lá vão ter todas as informações. Aí uma outra dica importante é que, por exemplo, ó,
10W40 API SL. Se no teu manual tiver, por exemplo, essa especificação do óleo, igual essa daqui, só que o óleo que você comprar, aqui a letrinha for diferente, não ser SL, tenta pegar sempre a que seja a próxima letra do alfabeto. Aqui, por exemplo, assim, se aqui fosse SM ou SN, quer dizer que o óleo já foi reformulado e a tecnologia dele é diferente. Dessa primeira parte do vídeo, eu acho que o mais importante é sempre focar o que o manual pede. Se é o 5W30, põe o 5W30, se é o 15W40, põe o 15W40. Não foge do que o teu manual tá dizendo, porque pensa quanto tempo que o engenheiro fica lá estudando pra ver como que vai trabalhar o motor em várias temperaturas, de vários jeitos, e a partir disso ele vai lá e diz assim, ó, coloca o óleo 5W30 nesse carro pra rodar, que ele vai rodar perfeito. Aí a gente vai lá no, sei lá, tem algumas autopeças hoje em dia que é igual ao shopping, né? Você entra, tá tudo óleo nas prateleiras pra você passar olhando, escolhendo. Tem um diferente do outro, cada um tem uma especificação, cada um é uma coisa mais linda de se ver. É uma prateleira enorme, cheio de óleo, você só tá procurando óleo pro teu carro. Pega a especificação do manual, vai lá, olha, procura, pega exatamente a que o teu manual tá pedindo. Porque se ele já foi estudado de fábrica, quer dizer que esse é o óleo apropriado pro motor do seu carro. Não tenta mudar ele não. Às vezes você vai em alguma oficina, alguma coisa assim, e aí as pessoas dizem que tal óleo faz a mesma função e é mais barato. Não economize em óleo, não economize em óleo, porque ele é como se fosse o sangue ali do teu corpo, né? É com o óleo que o motor do teu carro vai funcionar. Então não economize em óleo. Se tem uma coisa que você não pode economizar, é no óleo. E já pegando o gancho na questão do óleo, filtro de óleo. Tem o filtro de óleo de papel, tem o filtro de óleo o de lata, tem a peneirinha. É outra coisa também que não dá pra dar bancada na hora da troca. Se vai trocar o óleo da moto ou do carro, troca o filtro de óleo também. Deve custar aí na faixa de 20 ou 30 reais aí o filtro de óleo do teu carro, e não adianta, se você não trocar o filtro de óleo, às vezes fica alguma sujeira dentro do filtro de óleo, lá ficou aquele óleo ainda sujo, contaminado, e se você trocar só o óleo sem trocar o filtro, na hora que for dar na partida, aquele óleo vai se misturar e enfim, vai acabar contaminando o óleo novo que você colocou. E sempre quando for fazer a troca de óleo, vê certinho para quanto tempo que serve aquele óleo. Por exemplo, no C3, no manual do C3, ele fala lá 10.000 quilômetros ou um ano. Então isso quer dizer, se eu rodar 10.000 quilômetros em 3 meses, troca óleo e filtro. Se eu rodei 3.000 quilômetros em um ano, também troca óleo e filtro. Eu sempre vou seguir a recomendação de fábrica também. Tem algumas montadoras agora que estão fazendo por quilometragem. Eu sou meio suspeita pra falar, eu acho que com um ano não adianta, tem que trocar mesmo o óleo. Não adianta ficar olhando a viscosidade dele, tem muito mecânico que diz assim, puxa a vareta ali e vê como que tá a viscosidade dele. Se ele ainda tiver viscoso, dá ainda pra rodar mais um pouco. Mas eu não sei como que esse óleo vai estar se comportando a uma temperatura mais alta. Vai que eu vou viajar, pego algum trânsito, alguma coisa assim no meio do caminho, sabe Deus? E acaba esse óleo e acaba dando desgaste prematuro no motor, porque eu não fiz a troca. Aí foi uma economia que eu fiz e que acabou me trazendo mais prejuízo, né? Outra coisa importante também, ver o nível de óleo do motor, tanto da moto quanto do carro. Da moto, às vezes ele tem um visorzinho ali do lado que você consegue ver como que tá o nível do óleo, ele tem o tracinho de mínimo e máximo, e você consegue deixar ela retinha e ver qual que é o nível do óleo. E também tem motos e carros que a verificação é pela vareta. Então, antes de dar a primeira partida no carro, com ele estacionado num chão que seja reto, né, não seja nem subida e nem descida, senão vai influenciar na quantidade de óleo na vareta, ela sempre vai ter o mínimo e o máximo. O importante é sempre estar entre eles. Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Se você não tem o manual da tua moto, do teu carro, não perde tempo, aproveita agora, tá aí conectado, tá aí com o celular na mão ou tá no computador, vai lá no Google e coloca lá, por exemplo, no meu caso, C3 ano tal, manual do proprietário em PDF, e dá uma olhadinha que normalmente tem pra baixar lá no PDF. Todos os modelos que precisei tirar como PDF da internet, eu consegui baixar ele gratuitamente. Caso você ainda não tenha o manual
manual ou esteja em algum lugar para trocar óleo e não sabe, não tem o manual em mãos, não sabe qual que é o óleo que é colocado, dá uma ligadinha para qualquer concessionária e pergunta: olha, meu carro é tal, qual que é o óleo que vai nele? Normalmente eles vão responder certo. Tem as suas exceções, mas normalmente eles vão te dizer qual que é o óleo correto pro teu carro ou pra tua moto, tá certo? Se vocês gostaram das dicas, clica aí no gostei. Se você tiver alguma informação que possa agregar nesse vídeo, também deixa aí nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal e não perde nenhuma novidade. Fui!